Olá, hoje eu vou falar sobre os passos iniciais de um projeto de pesquisa e também do esboço do meu TCC. O projeto de pesquisa é algo que tem que ser bem feito para ficar bem bonitinho, ficar todo certinho, deve seguir todas as normas da BNT. Se for um projeto de pesquisa para ser aprovado pela reitoria, precisa estar também com as normas requeridas nos editais, mas a gente precisa começar a fazer com ele com antecedência. O TCC é um exemplo de projeto de pesquisa que é feito. Também tem projeto, por exemplo, no doutorado, mestrado, tem que fazer vários projetos de pesquisa, tem que ser algo inovador, algo muito legal. Como ele começa a ser feito com antecedência, e geralmente é algo que dura 6 meses, 1 ano, ou até mesmo mais, dependendo do assunto que for e dependendo também da finalidade desse projeto, é interessante você ter estratégias de desestresse. Por quê? Porque é algo que você precisa focar muito, é algo que vai necessitar muito do seu tempo, você vai ter que gastar bastante energia com isso, vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás, passar horas em frente do computador ou anotando, escrevendo. Tudo isso pode ser muito estressante para o ser humano. Por isso é importante você ter algumas válvulas de escape desse projeto, assim, às vezes, para poder desestressar, porque depois você pode voltar fazendo tudo do melhor jeito possível. Só que é importante lembrar que a gente tem que sempre manter o equilíbrio também nessa questão de válvula de escape. Porque se a gente passar umas 2, 3 semanas, 1 mês, sem tocar no assunto, sem pesquisar, com o projeto parado, isso vai prejudicar muito, muito no rendimento. Algo muito importante também é você ter o seu layout do projeto definido. Se é um projeto para reitoria, provavelmente eles vão pedir que ele tenha tópicos definidos. Se é um projeto que precisa ser aprovado, um TCC, ele também vai ter um outro tipo de layout, um outro tipo de estilo. É importante você ter isso definido. É importante você lembrar de fazer toda a pesquisa bibliográfica bem feita, na maioria dos projetos precisa ter pesquisa de campo, prática, você precisa fazer tudo e deixar as coisas muito bem anotadas, não pode deixar nada ficar escapado, precisa deixar muito bem escrito para você não perder o seu tempo, para você não perder conteúdo também. Você precisa ter estratégias durante esse projeto, enquanto você estiver fazendo ele. Seja tanto estratégias na hora de elaborar o projeto, na hora que você estiver ali escrevendo, etc., como estratégias na hora da pesquisa. É importante sempre anotar tudo antes, deixar tudo bem planejado, para quando você chegar na hora de fazer, talvez você vai falar com algum empresário, vai falar com algum arquiteto, advogado, no seu projeto de pesquisa, você não ficar perdido, não souber o que falar. Também é importante ter um orientador e conseguir que ele te ajude em todas as coisas. Você precisa ter disposição para fazer o projeto. Não pode ficar aquela coisa empurrada. Muitas vezes a gente não quer fazer porque é algo difícil, é algo trabalhoso, e daí a gente acaba fazendo ou mal feito, ou faz empurrado, e isso não é legal, principalmente porque o projeto de pesquisa é algo muito bem elaborado, é algo que tem que ser muito bem feito e leva muito tempo. Então pense pelo lado positivo, pense nas estratégias, pense o que você vai ganhar com tudo isso, quanto isso está te acrescentando, tanto psicologicamente quanto em conhecimento, como em técnicas, tudo isso pode estar melhorando e você pode precisar dessas informações no futuro. Tenha também o equilíbrio, não passe muito tempo sem olhar para o projeto, esqueça o projeto. E se você também tem um layout, se você tem um estilo de projeto, se ele vai ser todo na linguagem técnica, se ele vai ser algo mais para um outro tipo de público, você tem que deixar isso definido, do começo ao fim, para não se perder no meio do caminho, para não ficar perdido, para não ficar sem contexto ali no meio. É importante também você estabelecer o seu método de trabalho melhor. Existem pessoas que trabalham melhor lendo e escrevendo. Existem pessoas que não podem escutar a outra falando e ao mesmo tempo escrever. Então veja qual é o seu melhor modelo de concentração, de memorização, e sempre busque o seu melhor jeito, o seu melhor horário, organize a sua agenda para não ficar fazendo nada corrido. E já falando sobre escrever, sobre ler, prestar atenção em memorização, é legal você fazer o fichamento, principalmente durante a pesquisa bibliográfica, porque você lê vários artigos, vários documentos, e daí você não consegue se lembrar se você não anotar nada. Então o fichamento é você fazer ali a referência, a anotação, a citação de alguém, coloca o nome, coloca o livro onde está disponível, a página, que vai ficar muito mais fácil para você. Agora eu vou falar sobre o meu esboço do TCC.
O meu TCC, nesse esboço, é sobre o projeto luminotécnico, o estudo luminotécnico. Ele é um estudo que estuda quais são as luzes que você vai colocar na casa. Não é o projeto elétrico, que a gente estuda no terceiro ano. O projeto luminotécnico, ele não foca tanto pela questão de eletricidade. Ele foca na questão de conforto lumínico, na questão do ambiente, na questão que as luzes, a sensação que elas trazem para as pessoas e o quanto que isso pode afetar a pessoa. Então, o conteúdo que precisa ser pesquisado é principalmente sobre as luzes, ótica, que é uma área da física, pode estudar um pouco em arte, em questão de sensação, cores frias, cores quentes. É necessário ter um conhecimento de materiais de construção também, como a textura dos materiais, cores de tinta, tinta que é reflexiva, tinta que não é reflexiva, que é fosca, como que isso vai afetar ali na sua iluminação, se você vai fazer uma iluminação embutida ou uma normal que não é embutida, como que as paredes vão refletir isso, como que os móveis que estão dentro da sua casa vão ter a reflexão dessa luz, a cor da parede pode influenciar muito. Então, isso são coisas que você precisa ter pré-definido para quando você for fazer o seu projeto, quando você for fazer o seu TCC, escrever tudo certinho, você já precisa ter isso na base bibliográfica, na base teórica. Você precisa ter isso tudo bem definido para as outras pessoas também entenderem a sua apresentação. Dados a serem levantados. Como que isso é aplicado em Rondônia? Porque às vezes a gente não vê as pessoas fazendo esse tipo de projeto, ele acaba ficando de lado, as pessoas não fazem, não buscam saber sobre ele. Muitas casas são construídas até mesmo sem planta baixa, já vi muito acontecer. Então, quem dirá um projeto luminotécnico? Ver como que isso está sendo feito aqui em Rondônia, em Vilhena, como que a gente pode talvez apresentar esses cursos de projeto luminotécnico para os profissionais da área, para que eles consigam alcançar isso mais, para que eles consigam também aplicar, para que as pessoas da nossa cidade venham ter algo melhor, venham ter algo mais planejado. Também temos o plano de trabalho que vai estar disponível ali na planilha. Então é essa apresentação. Obrigado pela atenção.